Bora lá, Samuel Venâncio, não preciso falar, né? A turma já tá acostumada por aqui, na Samuca TV, a entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge ao vivo. Tem, claro, também a zona mista com os personagens do jogo, jogadores falando com o Samuel Venâncio, aquela resenha lá por baixo, a sua participação. Só tá começando o nosso pós-jogo, aquela resenha completaça aqui na Samuca TV, da vitória do Cruzeiro 3-1 para cima do Mirassol. João Marcelo abriu o placar na primeira etapa. O time do Mirassol chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Um pênalti bem duvidoso por aqui. O árbitro viu uma mão do Lucas Romero. A gente enxerga que bate antes até na coxa do Lucas Romero de atingir a mão. Acredito que o árbitro também, né? Ele foi chamado pelo VAR, inclusive, mas o Lucas Casagrande persistiu na opinião dele e pênalti marcado por Mirassol. O Reinaldo converte, vamos para o intervalo com 1-1. No segundo tempo, algumas alterações aconteceram. Caio Jorge entrou, inclusive na vaga ali do Matheus Pereira, né? Tinha uma expectativa de sair o Bruno Rodrigues, não. Bruno continua, Caio Jorge entra, mas entra na função que é dele e consegue fazer 2-1 num golaço, depois do lançamento do Fagner. Já vamos ver, inclusive, os gols da partida, os melhores momentos e repercutir por aqui. Golaço do Caio Jorge e depois um belo gol também do Wesley, estreando hoje, já deixando um belo cartão de visitas. Aliás, Juan, os reforços que entraram, Zé Lucas, o João Costa e também o Wesley, hoje boa impressão diante do Mirassol, hein, Juan? Ótima impressão, excelente impressão. Acho que o torcedor sai do estádio e os que assistiram de casa, né, eles saem com a melhor impressão possível, né? O Zé Lucas talvez tenha sido o jogador, depois eu preciso conferir, né, nas estatísticas, mas talvez ele tenha sido o jogador que mais sofreu falta no jogo ali. Geralmente o Matheus Pereira, que é esse jogador, né, pode ser que ele tenha dividido essa estatística com ele, né? E assim, além das faltas, mostrou muita personalidade ali para sair construindo, saindo de algumas jogadas difíceis ali, complicadas, né? Fazendo boas tabelas. E com relação aos jogadores de frente, principalmente o João Costa, né, que apesar de não ter feito o gol, ele entrou participando bastante ali, criando boas situações, boas jogadas, sendo agressivo. Quando a gente comentava durante a semana, né, dos três ali, talvez e até no chat, né, a enquete que teve, o que a galera esperava um pouquinho menos era dele, e ele foi o que entrou mostrando um pouco mais ali de participação, né, e de forma física já, né, já tá numa forma boa e era tudo que a gente precisava. E o Wesley fazendo um golaço, né, o gol do Wesley foi um gol excelente, um gol clássico de ponta, assim, né? A gente comentava aqui durante a transmissão que ele cria uma jogada ali que é para ele fazer o 1 contra 1. Muitos jogadores ficam dependentes que os atletas ali em campo, eles achem ele em situações favoráveis, mas ele já se coloca numa situação, ele arrasta o cara quase que numa jogada de futsal, assim, né? Ele vai levando o cara para a beirada, recebe a bola mais próximo para ter campo, para ter costas ali, né? O Igor, como é que chama o jogador do Mirassol? O Igor Formiga? Igor Formiga, isso. O Igor Formiga, ele vem para ele, né? Vem marcar e dá as costas para ele, e aí ele faz o balanço, consegue atacar a área, finalizar e fazer um golaço também, né? Acho que assim, as 3 estreias foram ótimas assim pra gente. Que vitória do Cruzeiro hoje, porque precisa modificar o seu time, né? Algumas alterações que aconteceram. O técnico Arthur Jorge apresentando reforços, inclusive, para um segundo tempo. Mas, antes disso, a estreia vem do Zé Lucas. Depois o Cruzeiro ainda tira Gerson do jogo. Gerson, que hoje ficou no banco de reservas, nem entrou. KJ no banco de reservas, Bruno Rodrigues foi titular. E a gente falava aqui no pré-jogo, o Cruzeiro, quando mexeu muito no time, até por obrigação, às vezes, o caso daquele compromisso do Cruzeiro contra o Botafogo, né, que não teve Matheus Pereira e também não teve o Gerson, no caso por suspensão, a criatividade do Cruzeiro bem abaixo. O Cruzeiro chegou a ter problema com criatividade, acredito, no primeiro tempo, mas ainda assim, na segunda etapa, o técnico Arthur Jorge pôde olhar para o seu banco de reservas e colocar jogadores que mudaram a história da partida e o Cruzeiro vence. Mais uma vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, chegando a 33 pontos, nesse momento G5, hein? Arthur Jorge tira o Cruzeiro da lanterna do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, vivo na Libertadores, tem compromisso no meio de semana e nesse momento o 5º colocado na tabela de classificação com 33 pontos, a equipe comandada pelo português AJ.
Belíssima vitória do Cabuloso para deixar o Domingo dos Pais daquele jeito para o cruzeirense. O Caio Ferraz perguntou aqui no Superchat quem foi o jogador que estava mancando no fim do jogo. A gente viu o Bruno Rodrigues, né, sentindo câimbras ali na reta final do jogo, reta final da segunda etapa. O Canal Fute está dizendo que o Lucas Silva entrou e mudou o meio-campo do Cruzeiro. Aqui também o Breno no Superchat com a gente está dizendo que o João parece muito o Rivaldo. Se jogar 50%, acredito que ele fala da fisionomia, né? Se jogar 50% jogou o rival, talvez não no Cruzeiro, mas na carreira dele. Valeu demais, vá mandando a sua mensagem, deixe o seu like, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faltando menos de 400 inscritos pra gente virar 515 mil cabulosos aqui no YouTube. Rafaela Oliveira, Rafa Secla, que vitória do Cruzeiro por aí no Mineirão, com 3-1 aplicado para cima do Mirassol. Primeiro tempo um pouquinho mais ajustado, né? Um pouquinho mais complicado, mas na segunda etapa deu Cabuloso 3-1, bela vitória. E como disse o Samuel aí, né? Para espantar qualquer escrita. Quem tem essa superstição de camisa estreando, Cruzeiro hoje estreou camisa. Mineirão lotado, a atuação decepciona? Não foi assim. Cruzeiro 3-1 para cima do Mirassol, Rafa. Pois é, Léo, Cruzeiro 3-1 é aquilo, né? Normalmente o que vai fazer diferença é a competência, né? E hoje não foi diferente. O Cruzeiro, com tudo isso aí que as pessoas falam que pode zicar a equipe, eu tenho muita dificuldade de acreditar que um Mineirão cheio num dia tão lindo quanto esse pode fazer mal para a equipe do Cruzeiro. É muito pelo contrário, né? Os jogadores têm que usar isso a seu favor e hoje o que fez a diferença mais do que nunca, né, Léo Campos? Atletas capazes de definirem. No segundo tempo, depois das modificações ali do Arthur Jorge, Caio Jorge, né, quase Arthur Jorge, na característica dele, em uma bola que talvez o Bruno recebeu algumas vezes ao longo do jogo, né? A sensação é que na primeira que o Caio recebeu, ele conseguiu vencer na velocidade, sustentar no corpo, ainda driblou e finalizou muito bem para o fundo das redes do Mirassol. Era o gol da virada e ainda daria tempo para o Wesley, numa belíssima jogada individual, né? Ele vai ali para cima, deixa os marcadores na dúvida, porque é um jogador imprevisível, tem muito drible e ali teve muita confiança para finalizar no gol, né? Talvez algum outro atleta tentaria um cruzamento e ele finalizou muito bem, personalidade, até achei ele um pouco, talvez, não fisicamente no seu mais alto nível de intensidade, porque a gente está habituado a ver o Wesley correndo, né, igual um maluco. Hoje não foi assim, mas foi o suficiente nesses minutos que ele fez para mostrar que pode desequilibrar, né? Pelo outro lado, João Costa entrou tentando muito, teve algumas boas jogadas, né? Mais velocidade, mais explosão, sustentando alguns lances no corpo também. E o Cruzeiro, que em algum momento teve esse jogo parecendo complicado, né? O Matheus Pereira por ali tentando alguns encaixes com a turma do ataque e a coisa não estava fluindo. E veio do banco de reservas, quem talvez... tem gente aí que é titular, né? O Caio Jorge, mas talvez está vindo do banco de reservas, gente, para ser titular dessa equipe. E veio para mostrar serviço e era algo que a gente precisava, né, Léo? De atletas vindo do banco que pudessem fazer a diferença, que pudessem suprir ausências, que pudessem mudar o jogo caso os titulares escolhidos estivessem numa manhã, tarde, noite ruim. E hoje, acho que mais uma vez uma partida abaixo do arroio, uma partida muito discreta do Kenji também. Defensivamente, acho que os dois deixaram a desejar e atacando burocráticos, né? Tiveram pouco impacto e veio do banco de reservas as soluções para essa partida. Então, estou muito satisfeita com o que eu vi aqui hoje. Acho que a torcida que veio e lotou o Mineirão merecia muito sair daqui com a vitória, porque mesmo com promoção, e o Cruzeiro está certo de fazer uma promoção num dia como hoje, a gente sabe que não é fácil, né? E esse torcedor já veio aqui no meio de semana contra a Chapecoense, virar mais uma vez no meio de semana contra o Flamengo. A gente sabe que é um esforço financeiro muito grande para acompanhar o clube e esse torcedor não merecia sair daqui com resultado diferente desse, Léo. E hoje o Cruzeiro está, né, momentaneamente, pelo menos, na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Se firma de vez nessa que tem que ser a nossa briga. E é óbvio que o Campeonato Brasileiro não leva desaforo para casa. E nós fomos muito desaforados, né? Antes do Arthur Jorge chegar. 8 jogos sem vencer na reta inicial. Lanterna do Campeonato Brasileiro por muito tempo. E hoje a gente coloca o pezinho, assim, no que é a nossa briga pela primeira vez. E que a gente se firme daqui
até a 38ª rodada, que é dentro da zona de classificação para Libertadores. O Cruzeiro, com o que investe, com o esforço do Pedro Lourenço dentro e fora de campo para tornar e manter esse clube como um clube de elite do futebol brasileiro, ele precisa estar na Libertadores todos os anos. Seria muito ruim, seria dar um passo para trás, inclusive financeiro e esportivo nesse elenco, não estar na Libertadores de 27. Hoje, o Cruzeiro dá um passo muito firme para estar onde ele tem que estar no Campeonato Brasileiro. Ainda tem muita rodada pela frente, tem equipes que têm jogos a menos, tudo isso é verdade, mas o Cruzeiro hoje veio aqui e fez a sua parte. 5º lugar no Campeonato Brasileiro, pré-Libertadores, que siga galgando lugares ainda maiores dentro da competição. O título não é uma possibilidade no Campeonato Brasileiro, mas estar entre os 4 é uma possibilidade que o Cruzeiro tem que agarrar e tem que ser um objetivo assim, muito claro dessa turma. E agora, já classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, um torneio em que o Cruzeiro tem que olhar para a taça, né? Porque é o maior campeão, porque está vivo, porque tem um bom time, um ótimo treinador, para mim, o melhor do país. Então tem que olhar para a taça e na quarta-feira, agora sim, aceito a gente falar. Jogo mais importante do Cruzeiro no ano é a chance de estar numas quartas de final da Libertadores, um torneio que a gente há muito tempo não participava e que é a nossa cara. O Cruzeiro é um clube tradicionalíssimo nessa competição e agora na quarta-feira precisa dar um bom primeiro passo. E acho que hoje alguns jogadores mostraram, né, como eles podem fazer a diferença. Muito feliz pelas partidas que o João Marcelo vem fazendo, muito feliz pela estreia do Zé Lucas. A gente sempre falou, né, da personalidade desse garoto para jogar e para pular etapas, né? E hoje, diante de um Mineirão lotado, não se acovardou, muito pelo contrário, tentou, lutou, fez a sua parte, sai ali, acho que está até por um desgaste. O Caio Jorge sendo o Caio Jorge, que talvez precise só de uma para definir, e hoje foi assim. E o Wesley, né, entrando com muita estrela, foi contratado para isso, talvez num cenário mais tranquilo, não precisaria chegar para resolver, para ser solução, mas as coisas aconteceram, perdemos jogadores importantíssimos, né, o Peck, o Sinisterra, e aí o Wesley hoje muito feliz em chegar, estrear, desequilibrar, fazer gol, estreia perfeita para ele, e que sejam todos esses ótimos sinais para a noite de quarta-feira, em que estaremos aqui, né, com toda a nossa equipe para, se Deus quiser, fazer uma grande transmissão e contar uma grande história como foi hoje. Estou muito feliz, Léo Campos, estou me ajeitando aqui com o retorno, tá? Então vocês vão aí conversando enquanto eu ajusto o meu fone de ouvido, mas muito feliz com o que eu vi aqui hoje. É até difícil ficar falando de aspectos táticos, porque estou muito emocionada até com a forma como o Mineirão estava, bonito demais, várias famílias, né? Hoje é Dia dos Pais, então quero deixar um abraço em especial para o meu pai, mas para todos que nos acompanham, e a torcida merecia, e que o Cruzeiro possa seguir fazendo essa campanha que é o que o seu torcedor merece. Desculpa, tá, gente? 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu já tô assim, imagina se ganhar alguma coisa, né? Mas fiquei muito feliz hoje aqui, e vai daí enquanto eu arrumo meu fone aqui, meu amigo. Vamos lá, Rafaela! Afinal de contas, deu cabuloso hoje, vencendo por 3-1. Cruzeiro, inclusive, subindo na tabela de classificação nesse momento. É o 5º, claro, né? Vai aguardar o restante da rodada. Precisa de Bragantino tropeçar, Bahia também tropeçar, para o Cruzeiro fechar a rodada na 5ª colocação. Mas o mais importante é a vitória do Cruzeiro, mais uma dentro de casa, até fazendo essa gestão de elenco, porque tem um desgaste já do meio de semana de Copa do Brasil, próximo meio de semana Libertadores, hoje um time alternativo, de certa forma, que vimos, e o Cruzeiro consegue bater o Mirassol por 3-1. Você está vendo aí imagens ao vivo na sala de coletiva do Mineirão, os testes de áudio acontecendo. Daqui a pouquinho fala Arthur Jorge, já o treinador, falando aqui também ao vivo e com imagens na Samuca TV. Abraçando o Andershow, mandou uma mensagem aqui no nosso chat, no superchat, não falou nada, obrigado aí pela moeda, meu caro Andershow. Mais de 16 mil aparelhos conectados, número de inscritos subindo aqui na Samuca TV. Enquete rolando sobre o melhor em campo. No Craque Nuve aqui elegemos o Caio Jorge. João Marcelo também foi votado, inclusive. Mas para você aí no chat, quem foi o destaque do jogo? Já quase 2 mil votos por aqui.
E o destaque aqui no nosso chat para o João Marcelo. João Marcelo levando a melhor parcial, 54%, na opinião da turma. O Caio Jorge com 28%, o Wesley 14%, outro jogador 5% por aqui. E a galera falando, comentando aqui quem acredita que foi um destaque também dessa partida, da vitória do Cruzeiro por 3-1 no Mineirão.